Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade, espero que vocês tenham aproveitado as férias de vocês, porque agora começa tudo de novo, né? Essa videoaula de hoje eu vou explicar para vocês o capítulo 4, Migrações, Refugiados e Diversidade. Eu sei que muitos estão com o livro na mão já, então vocês podem pegar o livro e acompanhar a explicação, tudo bem? Então vamos lá. Um mundo diverso. O que significa a palavra diversidade? Diversidade vem da palavra diversos. Então, é quando no mesmo lugar, quer dizer, no mundo, num país, numa localidade, existe diversos tipos de cultura, de religião, histórias diferentes, artes, política, economia. Então, todas essas coisas diferentes é o que a gente chama de diversidade, tá? A diversidade que a gente vai ver principalmente nesse capítulo é a diversidade étnica e cultural. Primeiro tem que saber o que significa etnia. Etnia é um grupo de população que tem características comuns, por exemplo, religião, fala a mesma língua, as mesmas tradições, costumes, modo de vida. Então, cidadãos que apresentam essas mesmas características formam um grupo étnico, tá? Isso é etnia. Antigamente, né, uns anos atrás, usava-se o termo raça. Hoje, raça é um termo que já caiu em desuso, não se usa mais. Por quê? Porque raça se referia às características físicas apenas. A estrutura óssea, a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura da pessoa, né, dos cidadãos e tal. Então, observava-se primeiramente, e única, exclusivamente, os aspectos físicos, os externos, né? Já agora, esse termo que já não se usa mais foi substituído pelo termo etnia. O que significa etnia? É o conjunto dos aspectos físicos, mas também leva-se em consideração os fatores sociais e principalmente culturais, como tradições, língua falada, religião, costumes e tudo mais. Então, cidadãos que têm esses mesmos costumes e algumas características físicas semelhantes, a gente chama isso de grupo étnico. No livro de vocês tem esse mapa que eu tirei de lá, Planisfério Diversidade Étnica em 2013. Aqui mostra, se vocês repararem a legenda, olha, de acordo com a cor mais forte, significa o quê? Países que têm vários grupos étnicos compondo a sua população. Então, no caso, o Brasil, por exemplo, ele está pintado de laranja. A população brasileira é formada por vários grupos étnicos. Na sua população atual tem uma diversidade bem grande de grupos étnicos, tá? À medida que a cor vai mudando aqui, o verde, por exemplo, menos etnicamente diverso. A Austrália, por exemplo, os países europeus não apresentam uma diversidade étnica. A maioria da população tem os mesmos costumes, a mesma língua, as mesmas tradições. São poucos os grupos étnicos que compõem essa população desses lugares. Então, dá para ver que tem uns, por exemplo, o Canadá, os países da África, olha, o continente que apresenta maior diversidade que a gente vê de grupos étnicos é o continente africano. E é daí que a gente vai ver também a origem de vários conflitos no continente africano, justamente por causa dessa diversidade étnica, tá? Então, vamos lá. Eu escrevi errado aqui, depois eu vou arrumar, ó, na contramão da diversidade. O que é isso? Todo mundo prega, né, que todo mundo tem que ser unido e tem que ter o mesmo... Um respeitar o outro, um respeitar a religião do outro, o costume do outro, a língua do outro, enfim, né? O respeito à diversidade, a gente ouve muito falar de respeito à diversidade, né? Mas existe uma contramão disso, que é a xenofobia. O que é xenofobia? Aversão,
é um preconceito contra o diferente, contra o estrangeiro, no caso, tá? Então, é intolerância, quer dizer, o preconceito contra aqueles que não têm a mesma identidade, a mesma cultura, a mesma língua, religião, etnia. Então, um preconceito, uma aversão ao estrangeiro, a gente chama de xenofobia. Existem alguns governos, principalmente, por exemplo, na Europa, que fazem várias restrições aos imigrantes. Não estão aceitando muito bem a chegada, a entrada desses imigrantes no seu país, forçando muitas vezes o retorno desses imigrantes para o país de origem. E grande parte da população, uma grande parte da população apoia esses governos. O que a população justifica? Por que eles apoiam? Por que eles têm essa xenofobia, esse preconceito contra o imigrante? Porque eles alegam, né, que grande parte, a maior parte dos problemas que os países enfrentam é de responsabilidade dos imigrantes, que eles são os responsáveis, como, por exemplo, o agravamento dos problemas urbanos, a falta de moradia, violência, prostituição, tráfico de drogas. Grande parte disso, eles acusam os imigrantes de ter introduzido e de manter isso no país, na cidade deles. E outro que eles acusam também é o lado econômico. Então, eles falam que os imigrantes estão gerando desemprego, estão causando desemprego deles, estão roubando o emprego deles. Que eles acusam os imigrantes dos baixos salários. Eles falam que os imigrantes aceitam salários mais baixos e por isso está baixando cada vez mais o salário, o padrão de vida deles. Então, eles responsabilizam, eles culpam os imigrantes por causa disso, tá? Aqui é uma charge que eu coloquei também, ó, que exemplifica bem isso que eu estou dizendo. Se eu tivesse numa aula presencial, antes de explicar essa charge, é lógico que eu ia perguntar o que vocês entenderam e tal. Mas então tentem analisar essa charge antes de eu explicar. Pensem o que vocês acham que significa. Mas como a aula não é presencial, eu já vou explicar para vocês, né? Essa charge significa, tá escrito até embaixo, xenofobia, ou seja, o único diferente aqui, ó, seria o imigrante. E a população local de um determinado país não aceita e quer expulsar esse migrante. Então, essa charge retrata bem isso que nós falamos, que é a xenofobia. E aqui do lado é uma foto real, né, de situação de xenofobia. Um dos grupos que mais sofrem a questão da xenofobia são os muçulmanos, da religião islâmica, que a maioria não aceita e a grande parte da população acusa como se todos os muçulmanos fossem terroristas. Então, eles acusam a violência, os ataques terroristas a todos os muçulmanos. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que terrorista é uma minoria. A maioria da população da religião islâmica, os muçulmanos, a gente sabe que não são terroristas. Mas eles sofrem muito preconceito por causa disso. Eu deixei aqui até o link de um vídeo que vocês podem clicar e depois vocês podem assistir esse vídeo que explica as causas, as consequências da xenofobia. Eu espero que vocês assistam depois, tá bom? Migrações. O que são migrações? Movimento de população, saída de um lugar e entrada no outro. Isso é migração. Quando começa com I, ó, imigração, significa o quê? Entrada de população. Então, por exemplo, quando no começo do século XX, os italianos, alemães, japoneses saíram lá do país deles e vieram para o Brasil, aqui para o Brasil eles eram considerados imigrantes. Os imigrantes italianos, os imigrantes japoneses, porque eles entraram aqui no Brasil. Agora, o que é emigrante, começando com a letra E? É justamente o contrário, é a saída da população.
E então, por exemplo, quando tem vários brasileiros que saem daqui do Brasil e vão trabalhar no Japão, vão morar nos Estados Unidos, vão morar na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, eles saíram daqui. Então, para nós, para o Brasil, eles são considerados emigrantes. É a saída da população de um país que decidiu morar em outro, tá? Essas migrações, tanto a imigração quanto a emigração, elas podem ser internacionais. Como internacionais? Quando sai de uma nação e vai para outra. Quando sai de um país, vai para o outro. Ou seja, de um país para o outro é chamado de migrações internacionais. E internas? Internas é quando a população se desloca dentro do mesmo país. No caso, por exemplo, quando sai do Nordeste e vem para São Paulo, quando sai de São Paulo, quando sai do Sul, por exemplo, vai lá para a região norte do Brasil, é uma migração interna, dentro do mesmo país, tá? Fluxos migratórios até o século XIX. Lembrem que nós estamos no século XXI, tá? Como que eram esses fluxos? O que é fluxo? Essas emigrações e imigrações. Como era isso até o século XIX? Nas primeiras migrações, começaram a surgir lá na época já ainda, né, da pré-história, na época do Homo sapiens, tá? Eles partiram da África, diz uma teoria, que é a teoria até hoje a mais aceita, né? Que a origem do homem, ela teve origem no continente africano, que é o Homo sapiens. Aí eles saíram da África cerca de mais ou menos uns 60 mil anos que começou as primeiras migrações. Eles saíram do continente africano, foram em direção ao Oriente Médio. Do Oriente Médio se espalharam por diversas regiões da Ásia, foram para a Europa, para a Ásia e tal, e foram até o norte da África, atravessaram o Estreito de Bering. Esse Estreito de Bering é um estreito de oceano, uma parte de oceano, que separa o continente asiático do americano. Só que nesta hipótese, que é a mais aceita, eles atravessaram isso numa época de glaciações. Então, o oceano, nesta época, conta a teoria, né, a mais aceita, que o oceano estava congelado. Então, eles puderam atravessar e chegaram até o continente americano. Então, tudo isso que eu falei está aqui nesse mapa. Ó, o primeiro, o Homo sapiens, né, surgiu no continente africano, vou repetir tudo, ó. Daí o Homo sapiens, há 60 mil anos atrás, o Homo sapiens saiu do continente africano, se espalhou pela Europa, pela Ásia, pelo norte, e veio aqui, olha, o Estreito de Bering, que é o que separa o continente asiático do continente americano, e atravessou e chegou aqui até o continente americano. Essa é a teoria mais aceita, não é a única, tá? Existem outras teorias também, que surgiu na África e tal, mas veio para aqui, ó, na Oceania, onde hoje é a Austrália, né? E daí eles atravessaram, eles eram navegadores, esse daqui foram a pé, né? E esses eram navegadores, atravessaram o Oceano Pacífico e chegaram até o continente americano. Quando eu falo que eles atravessaram a pé, gente, por favor, não pense que foi um único cidadão que nasceu aqui e chegou até aqui. Isso levou milhares de anos, a população foi se deslocando, aí os hereditários deles é que foram atravessando. Então isso não foi em 1 ano, 10 anos, foram milhares de anos até chegar no continente americano, tudo bem? Bom, do século XV ao século XIX foi a época do colonialismo europeu. Foi a época em que portugueses, espanhóis, principalmente, né, mas também os ingleses, os holandeses, eles resolveram enfrentar o oceano, principalmente o Oceano Atlântico, para descobrir terras novas, matérias-primas novas, para ganhar com isso, né, em benefício próprio. Esse período
da história foi chamado de colonialismo. Por quê? Porque quando os europeus chegaram no continente americano, eles colonizaram os povos e as terras desse novo continente, né, da América, mas também eles colonizaram terras da Ásia, da África, principalmente povos da África e tal, tá? Causas. Por que os portugueses, os espanhóis, os europeus, enfim, queriam colonizar essas terras, explorar o território, explorar as terras, todas as riquezas que tinha, mineração, ouro, diamantes, pedras, prata, explorar o solo, explorar as riquezas, no caso o pau-brasil, né? Busca por fontes de matérias-primas novas, diferentes, e novos mercados consumidores. O que chama atenção aqui, como eu já disse, a migração forçada. Então, no continente africano, eles começaram a escravizar os negros que eram trazidos forçadamente para o continente americano e eles eram vendidos como escravos, tá? Então, esse período foi a colonização. Então, esse período marcou muita imigração. Por quê? Vários portugueses vieram para o continente americano, espanhóis, holandeses e principalmente o que mais marcou foi essa migração forçada, fluxos migratórios no fim do século XIX e início do século XX. O principal fluxo nessa época, principalmente no finalzinho do século XIX, começo do século XX, é esse que está mostrando até no mapa. Olha bem, o fluxo nessa época, no século passado, era de europeus saindo do continente europeu e se dirigindo para o continente americano, principalmente Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina. Esse era o principal fluxo dessa época, do finalzinho do século XIX, começo do século XX. Por que eles deixavam a Europa nessa época? Nesta época, foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Então, o clima na Europa já estava muito tenso, estava tendo muita perseguição política, a própria guerra, Primeira Guerra Mundial, perseguições religiosas, muita pobreza, falta de emprego. Então eles queriam sair de lá e ir em busca de um outro lugar para viver, e foi um período de intensa imigração. Dá para ver emigração dos europeus e para nós aqui do continente americano, imigração, porque eles chegavam aqui. Pode ver que a maioria se dirigiu para os Estados Unidos. Fluxos migratórios contemporâneos. Contemporâneos são os atuais, agora, né? Depois da Segunda Guerra Mundial para cá. Depois da Segunda Guerra Mundial, o fluxo se inverteu. Foi justamente o contrário. Então, a Europa, no começo lá do século XX, ela era um continente de emigração. Os europeus queriam sair. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois, metade do século XX para o final e até agora, é um continente de imigração, de receber pessoas de outros países. É o principal destino de imigrantes. E por que tem tanta gente querendo sair do seu país de origem e ir para a Europa, por exemplo, ou no caso aqui, olha, para os Estados Unidos, que é um outro fluxo muito grande além da Europa, fluxos principalmente de latinos. E dentro desses países da América Latina, que entra Brasil, todos os países da América do Sul, da América Central e o México, o principal é o fluxo de mexicanos. Grande número de mexicanos atravessam todos os dias, ilegalmente, a fronteira dos Estados Unidos, porque eles querem morar nos Estados Unidos. Por isso que o presidente atual dos Estados Unidos está construindo um muro para barrar essa entrada dos mexicanos. Porque reparem aqui, ó, no slide que em 2015, 17% da população dos Estados Unidos já era de latino-americanos. É isso que o presidente não quer. Ele quer manter menos, ele quer que diminua esse fluxo. Então ele vai fazer esse muro, está construindo para barrar a entrada de latinos. Tem muita gente que discorda disso, tem muita gente que concorda. Aí vocês, se quiserem saber um pouco mais sobre esse muro, né, que está sendo construído para barrar a entrada dos imigrantes, pesquisem na internet, formem a opinião de vocês. Vocês são a favor do presidente dos Estados Unidos barrar, não deixar entrar mais imigrantes, ou vocês são contra?
Depois a gente um dia, ou quando for presencial, ou mesmo, né, a gente volta nesse assunto e vamos debater isso daí. Mas como eu estava perguntando, por que tem tanta gente que quer sair do país, ir do México para os Estados Unidos e da África para a Europa, quer deixar o país deles? Por causa dessas coisas aqui, ó. Porque eles buscam melhores condições de vida, eles querem empregos melhores, eles fogem do país deles, principalmente no caso da África, né? De conflitos internos, de guerra, eles fogem disso daí, eles querem educação melhor, saúde melhor, padrão de vida melhor, salário melhor, condições de vida melhor. É isso que eles buscam. As migrações final do século XX. Gente, reparem esse mapa. Esse mapa é meio complicadinho, mas vou explicar, prestem atenção, ó. Ele tem duas informações, a cor e as setas. As setas significa o quê? O número de imigrantes. Quanto mais larga for a seta, significa o quê? Maior o número de imigrantes que sai de um país e vai para o outro. Então dá para perceber que o maior fluxo de imigrantes é do México para os Estados Unidos, da Europa para os Estados Unidos e da Índia, do subcontinente indiano aqui, para o Golfo Pérsico, tá? São os maiores fluxos de imigrantes. Agora, a cor, o que significa a cor? Percentual de imigrantes na população total. Quanto mais forte for a cor, significa o quê? Maior número de imigrantes faz parte desta população. Por exemplo, reparem, lembra que eu falei que 17% da população em 2015 dos Estados Unidos já era latina. Significa o quê? Que eles têm muitos imigrantes vivendo lá, fazendo parte da população deles. Então, os Estados Unidos já está aqui, ó, tá? Entre 8,1% a 22% da população. Mas reparem aqui no Golfo Pérsico, olha aqui, no Oriente Médio, quase metade da população do Oriente Médio é formada por imigrantes, gente que sai de outros lugares e procuram esse para morar. O Brasil, a gente percebe que ele não tem grande quantidade de imigrantes fazendo parte, compondo a nossa população. O Brasil, atualmente, é um país que recebe pequeno número de imigrantes. Tá? As flechinhas são mais estreitinhas e a cor do Brasil é mais clara. Tá aqui, ó, pouquíssimo percentual de imigrantes entram na composição da nossa população. A gente percebe que a maioria tá aqui no Golfo Pérsico, no Oriente Médio, tá? E Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, ou seja, os países mais desenvolvidos, que é onde eles mais procuram para viver. Refugiados e deslocados internos. Deixa eu ver só um negócio aqui. É isso mesmo. Eu achei que eu tivesse pulado um. Refugiados e deslocados internos. O que significa? Vocês sabem o que significa um refugiado ou um deslocado interno? Qual a diferença disso? Tá? Vamos ver. Deslocados internos são pessoas que se mudam de um lugar para o outro dentro do mesmo país, fugindo de conflitos. Então, às vezes, tem uma região do país dele que está em guerra, está em conflito, um grupo étnico contra o outro, enfim, e eles querem fugir de lá, de perseguições, fugindo da guerra, eles resolvem mudar para outra parte do país dele para ficar longe daquele conflito. Então, eles são chamados de deslocados internos. Agora, refugiados são as pessoas que saem do seu país, fugindo de conflito, de guerra, de determinadas situações, tá? Então, os refugiados, eles saem do país deles e eles pedem refúgio no outro país, tá? Aqui no, já ouviram falar, ó, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É uma parte da ONU que cuida justamente desta parte dos refugiados. Segundo a ONU, né, 36 milhões de pessoas são deslocados internos. E quais são os países que apresentam o maior número de deslocados internos? A Colômbia, a Síria e o Iraque. A Colômbia é por causa das Farc, porque até algum tempo atrás, essas Farc, elas faziam
elas perseguiam determinadas populações, tinham muitos conflitos entre Farc e o exército da Colômbia e tal, então tinha muito conflito e as Farc elas ocuparam o norte da Colômbia, então a população queria fugir do norte da Colômbia, mas queria continuar morando no país, então eles procuravam outras áreas, o sul da Colômbia para viver e tal. A Síria e o Iraque, a gente sabe que é por causa de guerras, de conflitos. Muitas pessoas estão deixando a Síria e o Iraque e procurando refúgio num outro país. No Brasil, nós temos até um refugiado sírio que ficou famoso depois que ele participou daquele Big Brother. Eu esqueci o nome dele, não me lembro agora o nome dele, mas ele agora virou até ator da Rede Globo e ele era um refugiado sírio. Ele veio fugindo da Síria por causa do conflito, pediu refúgio no Brasil, foi aceito e agora ele mora aqui no Brasil. 17 milhões de pessoas no mundo são refugiados. Existem 17 milhões de pessoas que deixaram seu país de origem e pediram refúgio em outro país, fugindo de guerras e de conflitos. Os maiores desafios dos refugiados. Primeiro, fugir do país deles de origem. Não é fácil, porque não é permitido. Eles têm que muitas vezes sair escondido, fugido, alugar barco clandestino, e às vezes eles vão em botes infláveis. É muito perigoso essa fuga. Ele deixar o país deles de origem não é fácil, tá? Principalmente num conflito, na guerra, é difícil. Perseguições políticas, religiosas e étnicas que eles enfrentam dentro do próprio país. Então, por isso que eles querem deixar, porque às vezes dentro de um país tem um grupo rival do outro que persegue religião, persegue ideais políticos e tal, e eles têm que fugir do país deles. Muitos refugiados pagam traficantes. Nos Estados Unidos, esses traficantes de pessoas, né, que entram ilegalmente no outro país, são chamados de coiotes. Nos Estados Unidos, eles são os coiotes. Então, os coiotes nos Estados Unidos, eles levam as pessoas escondido dentro de porta-mala de carro, dentro de barco, no porão de barcos, eles levam a nado escondido, enfim, é sempre uma situação muito perigosa para entrar em determinados países. E o pior, esses traficantes, esses coiotes, eles não dão garantia nenhuma. Quer dizer, se for pego, se a polícia pegar, eles não devolvem dinheiro, nada disso. E é perigoso, tá? Tanto é perigoso que tá aqui, ó, o risco de morte. Então, muitos morrem tentando entrar na Europa, tentando entrar nos Estados Unidos. Essa foto que eu coloquei aqui, ó, essa imagem dessa criança síria morta na praia, ela se tornou um símbolo do drama dos refugiados. Chocou o mundo inteiro quando eles tiraram foto dessa criancinha que estava tentando entrar na Europa, fugindo da Síria, com os pais, lógico, mas o barco virou e a criancinha morreu afogada e a maré levou ele para a praia. Essa foto correu o mundo, chocou o mundo e virou um símbolo dos refugiados no mundo. Muito triste. Esse mapa aqui é o mapa dos refugiados. Os países que mais abrigavam refugiados em 2016, pelo tamanho do círculo, a gente já vê. Quanto maior o círculo no mapa, maior o número de refugiados que existe nesse país. Então dá para perceber, só de olhar o mapa, que os dois países, Turquia e o Paquistão, são os países que mais abrigaram, que mais receberam refugiados no ano de 2016. Fora isso, depois tem o Irã, olha, a Etiópia, a Turquia, o Líbano, enfim, olha a situação do Brasil. É uma bolinha bem pequenininha. Por quê? Porque o Brasil não é um dos principais destinos de refugiados, são poucos, né, que pedem refúgio no Brasil, tá até aumentando uns tempos para cá, mas não recebe tantos refugiados assim. Reparem que a África é um continente que tem grande número de refugiados. Por quê? Porque às vezes os africanos, eles fogem do país deles por causa de guerra, mas muitos fogem a pé.
a pé, porque não tem condição de pagar coiote, de pagar traficante, de pagar avião, de pagar coisa para ir para outro país. Então eles fogem a pé. Para onde eles fogem? Para o país vizinho. Então muitos países aí do continente africano, como vocês estão vendo aqui, recebem refugiados de países vizinhos deles. Por isso que tem tanto círculo no continente africano. Deslocados internos. O que são deslocados internos mesmo, que eu já expliquei? São aquelas pessoas que fogem de conflitos, de uma parte do seu país ela procura outro. Olha aqui o caso da Colômbia, tá? Que é um dos o país que mais tem deslocados internos, que pessoas que buscam que quiseram, né, deixar o norte da Colômbia e ir para outras partes do país, por causa principalmente das Farc, desses traficantes de drogas, narcotraficantes que são chamados. Olha aqui, gente, olha a Síria, olha o Iraque, o Sudão, o Iêmen. Quanto maior o círculo, maior o número de deslocados internos. Eu vou voltar aqui só um pouquinho, ó, para vocês verem um negócio. Ai, voltei errado. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Ó, o número de deslocados internos é muito maior do que o de refugiados. Por isso que nesse mapa dos deslocados internos, os círculos são até maiores que os dos refugiados. Porque existe mais deslocados internos no mundo do que refugiados propriamente ditos. Requisitantes de asilo. O que são requisitantes de asilo? São pessoas que pediram refúgio, pediram um asilo, né? Saiu do país deles, entrou, pediu asilo, mas até agora a situação não se resolveu. Não foi aceito ainda, tá esperando a resposta do governo do país para ver se ele aceita ou não. Tudo que está pintado neste mapa de verde é a origem das solicitações de refúgios no Brasil. Então, aqui a gente vai falar, ó, do número de refugiados do Brasil, tá? Tudo que está pintado de verde é a origem de onde a maior parte dos refugiados pediram esse refúgio no Brasil. Da China, ó, Angola, do Congo, enfim, da Nigéria, da Venezuela atualmente, né, que tem muitos venezuelanos tentando refúgio no Brasil. Então, o que está pintado de verde é a origem das principais solicitações, dos países que mais pedem refúgio. O círculo significa o quê? Número absoluto de pessoas refugiadas. São aquele mapa que eu mostrei para vocês. Quanto maior o círculo, maior. Lembra que eu falei a Turquia e o Paquistão, né? São os países que mais têm refugiados, tá bom? Vou ler aqui para vocês, ó, o número de refugiados em 2015. De acordo com os dados do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, aqui no em 2015, existiam mais de 65 milhões de pessoas no mundo forçadas a estar fora de seus locais de origem. Deste total, 21,3 milhões de refugiados e 40,8 milhões de deslocados internos. Volto a repetir, tem mais deslocados internos do que refugiados. Estavam sob a proteção e assistência de agências das Nações Unidas, responsável pelos refugiados e pelas pessoas em situação semelhante, tá? Então, a ONU se preocupa com os refugiados. No livro de vocês também tem estes gráficos. Olha, mundo total de refugiados em 2015, o continente africano, África subsaariana, é toda a parte central e sul do continente africano, principalmente, que está ao sul do deserto do Saara, é o continente que tem o maior número de refugiados, e volto a falar porque eles fogem de um país e vai para o país vizinho. O continente americano é o de todos os continentes, é o que abriga menos refugiados. Ásia, Europa e o Oriente Médio, o norte da África, que está acima do deserto do Saara. Acima não, ao norte, melhor dizendo, né?
Brasil, as solicitações de refúgio por país de origem, a gente percebe que atualmente, desde 2016 para cá, o país que mais pede refúgio para o Brasil são os venezuelanos, seguido de Cuba, Angola, Haiti, Síria, e vai na ordem aqui, que dá para ver que atualmente, por causa da crise que a Venezuela está enfrentando, muitos venezuelanos querem sair de lá. E qual é o local que eles mais fogem? Os países vizinhos, no caso, Brasil, certo? Então, eles estão vindo muito para o Brasil, por isso recebe grande número de refugiados. Também deixei para vocês aqui um link de um vídeo sobre refugiados, que eu espero que vocês acessem esse link, que vocês assistam o vídeo, prestem bastante atenção, tudo bem? Migrações por desastres naturais? Existe também. Então, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos muita seca, né? Seca na região Nordeste, a gente recebe grande parte de nordestinos que fogem da seca, mas não é só no Brasil que isso acontece. Então, pessoas que fogem em outros países, que não é o caso do Brasil, de furacões, tufões, terremotos, eles deixam esse local de origem, muitas vezes procuram outros lugares dentro do mesmo país para fugir dessa situação, às vezes buscam outros países, enfim, fugindo de situações da natureza, né? Fluxo natural aí. Brasileiros no mundo. No início do século XX, o Brasil, lembra que eu já mostrei até um mapa que no início do século XX, a Europa era um continente de emigração. Os europeus queriam sair de lá e procurar outros lugares para viver, e um dos lugares foi o continente americano. Então, nesta época, lá no início do século XX, há mais de 100 anos atrás, o Brasil recebeu grande quantidade de imigrantes, europeus principalmente, aí entre os italianos, os alemães, espanhóis, entra também o japonês, que é do continente asiático, mas enfim, recebeu uma enorme quantidade de imigrantes. Só que atualmente esse fluxo se inverteu. O Brasil, a maioria, hoje em dia o Brasil recebe poucos imigrantes, mas em compensação tem muitos brasileiros que querem sair do país, procurar outros destinos, Estados Unidos, Europa, Japão, em busca de melhores condições de vida. E no livro de vocês também tem os brasileiros residentes no exterior, e a gente percebe que quanto maior o tamanho da barra, significa maior número de brasileiros, por exemplo, a maior vivendo na América do Norte, seguido pela Europa, olha aqui, ó, América do Sul, Ásia, principalmente Japão, no caso aqui, a Austrália, né, no caso da Oceania, principalmente a Austrália, Nova Zelândia e tal. Então, quanto maior a barra, maior o número de brasileiros vivendo nesse local que está escrito aqui, tá bom? Comunidades imigrantes nos locais de destino. Muitos imigrantes, sentindo falta do seu país de origem, se sentindo um pouco daquela xenofobia, daquele preconceito contra o estrangeiro, muitos deles resolvem se unir, se juntar e formar uma comunidade, tá? Então, no caso aqui, eu coloquei até uma foto, e no livro de vocês também tem, uma comunidade de japoneses. É o bairro da Liberdade, que fica na cidade de São Paulo. É um bairro tipicamente japonês. Então, lá nesse lugar moram grande quantidade de japoneses que abriram comércio, que colocam nas ruas, fazem festas japonesas para remeter à época, né, do país de origem deles lá, tá? O capítulo eu terminei. Fim da explicação, tá aqui, o próximo slide tá a atividade que é para vocês fazerem, copiar no caderno as questões, é para copiar todas as questões da página 60 e responder. Se vocês não conseguirem responder todas, se vocês não acharem todas as respostas, não se preocupe com isso. Isso é uma forma de ver o que vocês aprenderam, para vocês treinarem, para vocês lerem o capítulo. Não se prendam tanto se vocês estão acertando, errando. Façam as questões, prestando atenção naquilo que vocês estão fazendo, sem a preocupação de tanto acertar, errar.
calma, depois eu vou corrigir todas, não se preocupem. Façam aquilo que vocês conseguirem, tá bom? E grande parte das respostas vocês vão encontrar nesses slides, nessa explicação que eu dei e também no livro, no capítulo 4. Tudo bem? E voltando aqui só um pouquinho, é para fazer no caderno. Isso daí é atividade do caderno, tá? Aí eu pedi para vocês também um trabalho de pesquisa. Este trabalho de pesquisa, sim, é em folha separada, que vocês vão colocar nome, número e série, que a escola vai marcar um dia para vocês entregarem. Lembrem que vocês têm 15 dias para fazer essas atividades, todas que eu passei, tá bom? Essas de agora, de hoje. Vocês têm 15 dias para fazer e vocês têm 15 dias para entregar esse trabalho. Então, eu coloquei aqui o tema é refugiados. O que vocês vão pesquisar sobre os refugiados, sobre como que a ONU apoia, como que a ONU atua no Brasil, quem que eles ajudam, né, os refugiados, solicitantes de refúgio, todos os conceitos estão aqui. Eu coloquei o link aqui para vocês, como fala? Entrar, pesquisar. Aí eu coloquei até uma foto aqui, ó. Quando vocês entrarem, vai aparecer essa página, vocês vão clicar sobre o Acnur primeiro, que vocês vão fazer essa primeira parte aqui, tá? E a segunda, quem ajudamos? Refugiados. A hora que vocês vão clicar em quem ajudamos, vai abrir essa outra parte aqui, ó. Refugiados, solicitante de refúgios, deslocados internos, apátridas e retornados. Tudo isso vocês vão pesquisar e vai aparecer aqui do lado, quando você clicar num desses, vai aparecer aqui o conceito, que vai falar. Vocês vão fazer uma síntese disso, tá? Escrita, lembrem que é manuscrito, numa folha separada, nome, número e série, e vocês vão fazer uma síntese, um resuminho de tudo isso que vocês pesquisarem. Para entregar, a escola vai marcar o dia, vocês têm 15 dias para entregar isso. Tudo bem? Beijo, façam a tarefa, assistam o vídeo aula. Lembrem que eu já fiz o vídeo aula do capítulo 3, pouquíssimas pessoas assistiram, tô vendo quem tá assistindo. Tem tarefa do capítulo 3, vocês têm que assistir a videoaula do capítulo 3 que eu dei antes das férias, fazer a tarefa do capítulo 3 que eu dei antes das férias, e agora eu dei o capítulo 4 para vocês fazerem. Tudo bem?